Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo para mais outro episódio do vlog da minha vida. Bom, como eu falei para vocês, quando meu pai chegou em casa, desde o último episódio, existia uma criatura que estava aguardando por ele. E eu estava brincando no chão do meu quarto, de maneira ingênua, eu não imaginava que realmente alguma coisa poderia estar esperando pelo meu pai. Bom, era tarde, nós estávamos aguardando o jantar e quando meu pai entrou em casa, aquele vulto saiu do quarto e foi em direção a ele. Eu tinha visto aquele vulto sair do quarto, mas eu realmente não estava acreditando no que poderia estar atrás do meu pai. O porquê que existia uma energia tão negativa esperando por ele ou sendo gerada por ele. De repente meu pai entra em casa, eu escuto a porta da cozinha abrir. Ele conversa com a minha mãe, meu pai aparentemente estava um pouco irritado pelo excesso de trabalho. Meu pai, ele tinha passadas fortes, até porque o sapato social junto ao chão fazia um enorme barulho. Então dava para escutá-lo andando pelo chão de pedra que existia logo na entrada. Então a cozinha, existia azulejos, em seguida era um chão de pedra e depois o corredor era a entrada para o carpete. Então já se tornava a pedra, passava para o carpete. Então eu escutava o som dele ecoando quando ele pisou no azulejo da pedra e depois a entrada para o carpete, o pisar fundo. Aquilo parecia algo assustador porque eu escutava o pesar do corpo do meu pai e eu sabia que existia algo já se aproximando. Meu pai entra no quarto e aquela sombra negra o acompanhando. Eu levanto o meu olho e eu vejo o meu pai de costas e de repente aquela sombra parou e se virou para mim. Ela olhou de cima para baixo. Eu fiquei olhando. Aos meus 7 anos de idade, ela olhou e eu lembro muito bem dos enormes olhos vermelhos de raiva que ela olhava para mim. De repente ela se virou e entrou no quarto junto com meu pai e meu pai fecha a porta do quarto. Eu fiquei catatônico olhando para aquela sombra com os olhos vermelhos olhando para mim. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Um dia, uma figura olha para mim e diz: "Você está me escutando?" O que não aparentava ser agressivo, mas sim algo questionador, mas com um semblante amigável. E de repente, uma enorme sombra negra se faz presente dentro da minha casa, no quarto dos meus pais. Subitamente minha mãe grita falando: "Venham jantar, está na mesa." Eu obviamente não queria sair daquele quarto de jeito nenhum. Encarar meu pai e aquela sombra. Bom, obviamente crianças não têm muita escolha, pelo menos naquela época. Eu levanto, vou, meu irmão já estava na cozinha brincando com a minha mãe. Eu vou caminhando por aquele corredor, o mesmo corredor que meu pai tinha passado com aquela sombra. Eu sentei na pequena mesa de 4 lugares que nós tínhamos na cozinha. Minha mãe ligou a televisão, era uma televisão antiga, de tubo ainda preto e branco. E nós estávamos aguardando o meu pai. Meu irmão e eu sentados, minha mãe colocando a comida na mesa, arroz, feijão. Naquela época acho que era carne vermelha. E de repente eu escuto os passos do meu pai vindo. Eu abaixei a cabeça com medo de repente, será que aquela sombra vai se fazer presente também junto à mesa? Meu pai entra, puxa a cadeira, senta. Ele parecia estar realmente bravo depois de um dia de trabalho. Eu não sei o que tinha acontecido na empresa dele ou junto aos seus negócios, mas ele estava começando a ficar irritado. Eu olho para cima
mas a sombra não estava lá. Era só o meu pai, com seu semblante bravo, perguntando para minha mãe como nós havíamos nos comportado naquele dia e como nós estávamos nos comportando com a escola. A minha mãe dava risada até então. Dizia que não, seus filhos estão tudo bem, não se preocupa. Mas meu pai não falava o que estava acontecendo. Meu pai nunca falou os problemas dele com relação a finanças ou o que poderia estar acontecendo de errado junto aos seus negócios. Meu pai nunca foi uma pessoa assim aberta, sempre foi reservada. Nós jantamos, meu irmão e eu, cabisbaixos, com medo de qualquer tipo de represália que meu pai pudesse ter com os seus filhos. Diferente do que é nessa época de hoje, se nós realmente ofendêssemos nossos pais, nós apanhávamos, e muito. Hoje não, hoje os filhos ofendem os pais gratuitamente, e se os pais levantam a mão, os pais vão presos. Hoje é absurdo, mas naquela época existia a temerosidade com relação aos pais. Nós jantamos de maneira silenciosa. E, como de costume, fomos escovar os dentes e dormir. Eu andei por aquele corredor lembrando de novo o semblante daquela sombra. Eu olhava por entre os quartos com medo. Será que ela estaria lá dentro, em qualquer um dos quartos, me vendo passar ou espreitando? Mas eu não encontrei. Eu entrei no meu quarto, cada um foi para sua cama. Logo na entrada, a cama do meu irmão, em seguida a minha, bem rente a uma janela, onde tinha era uma janela antiga, grande de madeira. Eu dormia exatamente no canto. Minha mãe fecha a porta, a luz já estava apagada, e eu ainda olhando para o teto com medo. A primeira reação que eu tive quando deitei na cama e minha mãe apagou a luz e fechou a porta foi: cara, eu preciso olhar embaixo da cama. E eu olhei embaixo da cama e eu vi que não existia nada. Procurei entre os armários para ver se tinha alguma coisa, fui até o banheiro, me assegurei que não existia mais nada que pudesse me gerar medo. Mas mesmo assim, as sombras que se faziam presentes pela escuridão ainda demonstravam o rosto daquele vulto. Eu demorei muito para dormir naquela noite. Será que ela poderia fazer algum mal a mim? Será que existia algum mal realmente dentro do quarto dos meus pais? Como é que eu poderia avisar meu pai a respeito disso? Mas eu tinha muito medo do meu pai. Meu pai, demonstrando a sua ira, a sua braveza, era uma pessoa muito incomunicável. Quando meu pai estava bravo, realmente ele estava bravo. Não dava para mudar a opinião dele ou mesmo tentar alegrá-lo. Então eu preferi ficar quieto. E para uma criança de 6, 7 anos de idade, a sua melhor defesa ainda é a coberta em cima do seu rosto e fingir que nada estava acontecendo. E foi o que eu fiz. Estendi a coberta, fiquei embaixo dela por completo, acreditando que nada poderia me observar. Nada, pelo menos, naquela noite. Bom, meus amigos, essa é mais uma historinha para nossa saga do vlog da história do tio Spook. Eu espero que vocês tenham gostado, porque a coisa só vai piorar daqui para frente. Muito obrigado a todos vocês do canal Spook Houses, muito obrigado de coração e espero vê-los na próxima história. E bons sustos para nós.